do pastor alemão, porque existe uma relação de trabalho e desgaste considerada perfeita. Como você identifica um cachorro com bom andamento? Bom, a parte anatômica porque o pastor alemão é um trotador. A condição básica para ser trotador é justamente aquela proporção de 10 para 8,8. Porque se o cachorro for mais... A condição básica na propulsão é que o membro propulsor atinja o centro de gravidade do animal. Porque ele atingindo o centro de gravidade, ele não tem perda alguma. Ele aproveita totalmente a força, o peso, a força de propulsão sobre o peso do animal e joga então o corpo para frente. Se essa força, a propulsão se iniciar mais atrás, tem um momento por mecânica onde há um tombamento para frente, então tem perda. E a proporção ideal, justamente para o cão ser trotador, é essa proporção fixada, tida como ideal, de 10 para 8,8. Porque se ele for mais alongado, ele dificulta o membro posterior atingir o centro de gravidade. Se por sua vez ele for mais curto, ele ultrapassa o centro de gravidade. Então é um caso, o chamado na movimentação andar de caranguejo. Ele ultrapassa, quando ele ultrapassa ele vira o corpo para não perder a totalidade da força. Então ele gira. Bom, para a gente conhecer com maior profundidade o cão pastor alemão, antes a gente vai conhecer os cães de uma maneira geral. Então a gente vai dar uma olhada nos cães enquanto espécie, sua fisiologia e o que faz e o que move as ações dos cães. Os cães agem pela necessidade básica de todo animal: sobrevivência. Isso quer dizer que suas ações vão se dirigir basicamente para a obtenção de alimentos, para a autodefesa, o que inclui defender seu território e membros do seu grupo, e para a perpetuação da espécie, ou seja, acasalamento e procriação. Os psicólogos afirmam que os cães possuem uma memória associativa surpreendente, ou seja, guardam as relações entre os atos e não os atos em si. Esse fator é aproveitado de maneira fundamental na prática de adestramento. Entre os cães existe um forte sentido de hierarquia. Uma vez estabelecida a liderança, os outros membros se submetem a ela. Um cão tem os sentidos da audição e especialmente do olfato extremamente desenvolvidos. O mundo para o cão é composto de dezenas de odores que se misturam e mudam continuamente. Mesmo assim, o cão é capaz de diferenciar odores que o homem não tem condições de sequer detectar. Por exemplo, qualquer cão é capaz de indicar a presença de uma gota de sangue em 5 litros de água. Pode distinguir com facilidade cheiros de indivíduos diferentes. No nariz do homem, o setor que contém as células olfativas tem uma área aproximada de 4 centímetros quadrados, enquanto que num cão pastor alemão, esta área é de cerca de 150 centímetros quadrados. O número de células olfativas que um homem possui é cerca de 5 milhões, enquanto que um Basset possui 125 milhões, um Fox Terrier 150 milhões e um pastor alemão cerca de 200 milhões, ou seja, 40 vezes mais do que o homem. Os cães farejadores são capazes de achar uma trilha até 4 dias depois da presa ter passado pelo local. O ouvido dos cães percebe vibrações sonoras entre 10.000 e 40.000 Hz. O homem percebe ondas sonoras entre 16.000 e 20.000 Hz. Isso significa que o cão percebe sons que o homem é incapaz de ouvir, os infrassons e os ultrassons. Em relação à intensidade, um homem pode perceber um som leve a 4 metros de distância, enquanto o mesmo som é percebido pelo cão a 25 metros, sendo localizado com precisão. O cão não enxerga, como se acreditou durante muito tempo, em preto e branco.
Ele tem no fundo do olho uma membrana chamada retina, que apresenta dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os bastonetes transmitem as sensações de claridade, e os cones, além dessas sensações, também transmitem as cores. Os cães apresentam uma melhor visão diurna, porém, após 40 minutos de permanência em ambiente escuro, a sensibilidade da retina aumenta, permitindo também uma boa visão noturna. Lucas, o que a gente pode destacar sobre o comportamento do pastor alemão? Bom, o cão pastor alemão tem uma característica muito importante que é sobejamente conhecida, que é a sua baixa excitabilidade, da qual nós já tivemos a oportunidade de falar outras vezes. Esta característica faz com que este cão seja um animal tranquilo e de muita autoconfiança, ou seja, é um animal que aprende, se bem manejado desde cedo, ele aprende os seus limites, aprende a conhecer a sua força, aprende a conhecer a sua capacidade de trabalho. Basicamente, a gente tem na observação destes anos todos com os animais, e especialmente a raça pastor alemão, nós temos três tipos básicos de temperamento. O primeiro temperamento seriam aqueles cães identificados numa ninhada que têm um temperamento tímido. São cães que, de modo geral, não apresentam uma vontade, uma disponibilidade de se movimentar, uma disponibilidade de disputar com os irmãos alimentação ou um brinquedo. São animais que, de modo geral, se alimentam e procuram se isolar. Claro que nós estamos falando aqui de animais do ponto de vista físico sadios, né? Nós estamos nos referindo às características de temperamento, as características psicobiológicas desses animais. Estes animais, de modo geral, para o trabalho de atividade principal do pastor alemão, que é o trabalho de Schutzhund, o trabalho de cão de defesa, o trabalho de cão de guarda, são animais que deveriam ser descartados. Isso não quer dizer que esses animais não possam ser aproveitados para outro tipo de trabalho. São animais que podem ser aproveitados para outros tipos de atividades, onde aquela disponibilidade, aquela voluntariedade não é exigida, né? É preciso deixar claro que nós vamos falar aqui de três características de comportamento que nós consideramos comportamentos aceitáveis. É claro que numa ninhada você pode ter aquele comportamento que é imediatamente descartado, que é o cão medroso, o cão nervoso, o cão instável, ou seja, tudo aquilo que foge do padrão, do standard da raça, daquilo que ele deve ser, é descartado. E este é descartado literalmente, quer dizer, é um animal que não tem utilidade dentro das características da raça. Nos outros três tipos, nós destacamos, portanto, este animal que é chamado animal apático, um animal sem a vibração necessária, sem o espírito típico mas não é medroso. É um animal simplesmente que não reage aos necessários estímulos que se vai dar. O segundo tipo de comportamento que se encontra numa ninhada, especialmente identificado na raça pastor alemão, são os animais reativos, ou seja, são aqueles animais que quando estão no meio da ninhada reagem a partir de estímulos, ou dos irmãos, ou da mãe, ou mesmo do criador, do manejador da ninhada. São animais, de modo geral, muito atentos, que têm um sentido de observação muito aguçado. São animais que, ao serem